Então, nesses 50 anos, eu gostaria de citar São Paulo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Eu sou o Santo Nicolau Bissoni, popular Nico Bissoni ou Nico Botuverá. Nasci em 23/5/1963, na localidade chamada Ribeirão do Ouro, um bairro de Botuverá, Santa Catarina. Mas com 6 meses, a nossa família, nós mudamos para Brusque, no bairro de Dom Joaquim. Nós somos em 7 irmãos, eu sou o caçula da casa. A minha infância, eu fiquei ali em Dom Joaquim até os meus 12 anos. Escola, comunidade, igreja, brincar na rua, brincar no campo. E com os 12 anos, então, eu fui para o seminário, o seminário de Azambuja, em Brusque, dos 12 aos 20 anos. Então, fiquei 8 anos no seminário. E era internado, realmente ficava o ano todo, né? Vinha para casa nas férias do meio do ano e as férias do final de ano. Mas eu tinha 12 anos de idade quando eu saí e fui para o seminário. Então, assim, foi uma decisão até um pouquinho difícil, né? Saudade de casa, saudade da família, saudade dos amigos. E eu lembro muito bem, assim, que muitas vezes, quando voltava para o seminário, dava um nó na garganta da gente, né? E muitas vezes eu voltei chorando para o seminário por causa da saudade de casa, né? Dos familiares e dos amigos. Mas foi um período muito bom para mim. Quando eu estava na 8ª série foi que eu conheci o Nico, né? A minha sala da escola ficava do lado da estrada, pela janela eu via quem passava. E vira e mexe, passava o Nico lá na magrela dele, a bicicleta, para cima, para baixo. Às vezes eu ia para casa, ele estava sentado lá na beira do fogão, na frente da janela, eu via, ele estava olhando para a estrada. Não sei se era para mim, mas ele estava muitas vezes lá. Nós nos conhecemos numa das férias do seminário, numa festa de um amigo da Anisete, um amigo comum que nós tínhamos, né? E ali, nesse primeiro momento, trocamos os olhares, né? E aos poucos, assim, a gente foi se conhecendo melhor e o Nico tomou a decisão dele, né? Para o namoro e depois para o casamento. Aí eu retornei para casa, fui muito bem recebido pelos irmãos e comecei ali o meu primeiro emprego. Emprego esse que eu tenho a minha carteira guardada até hoje e ela tem só esse emprego que era a transportadora Bissoni. Posteriormente, o Nico, ele tinha ganhado uma casa do pai dele como herança, né? Ele conseguiu organizar e nós compramos a casa do Vilimar e moramos lá, depois de ter saído da casa da minha sogra, até a vinda para o Mato Grosso, naquela casa, né? As 2 meninas foram criadas lá. Aliás, a Deise nasceu na casa da avó Julita ainda, mas muito pequenininha já foi morar lá, né? Então as 2 tiveram a primeira infância naquela casa que passou a ser nossa. Nesse trabalho inicial, então, eu vim do seminário, não tinha praticamente nenhuma experiência, né? Ali eu tive essa oportunidade de iniciar minha vida profissional em trabalho. Só que ali a gente fazia de tudo, na verdade, na época, né? Trabalhava no escritório, acertava as contas com os motoristas, fazia o financeiro, ajudava nas compras, recebia as mercadorias, ajudava na mecânica. Então, fazia um pouco de tudo. Então, nesse primeiro período, nesses 3 primeiros anos, quando eu entrei na empresa até 86, né, eu era funcionário, vamos dizer assim, colaborador. E de 86 com o casamento, então, e logo depois, em 87, eu terminei a minha faculdade e deixei de ser colaborador para ser sócio, né?
E a empresa foi crescendo, houve uma grande transformação também dentro da empresa. E nesse período, então, a maioria dos motoristas, a maioria não, quase que 100% dos motoristas eram de Brusque, lá do nosso bairro, de Botuverá, e eles vinham trabalhar aqui no Mato Grosso. E aí o Tarcísio, o meu irmão mais velho, né, nós ficamos em Brusque. O Adelino, o Vilimar e o Glomir vieram para o Mato Grosso. E até 95, então, nós permanecemos em Brusque. Então dava todo esse suporte com os nossos colaboradores e com a família dos colaboradores. Então, em 95, foi tomada a decisão de virmos para o Mato Grosso. Uma decisão, não tive dúvida, mas uma decisão muito difícil para nós, que foi deixar tudo para trás e começar uma nova vida. Então, essa foi a nossa trajetória naquele tempo, né? Eu cuidava da casa e das meninas e o Nico se dedicava muito ao trabalho, né? Em 14 de janeiro de 1995, num sábado chuvoso, muita chuva, nós entramos num caminhão com a nossa mudança, né? E viemos para o Mato Grosso. Junto conosco veio a minha sogra, meu sogro, viemos junto com a família do Vilimar, uma boa aventura, né? Viemos todos juntos de caminhão e viemos para morar para cá, para o Nico continuar o trabalho por aqui, né? E a partir de então era família, trabalho, igreja, lazer, tudo junto, né? De segunda a segunda, todos juntos. E quando nós chegamos em Rondonópolis, nós fomos morar na chácara. O pai e a mãe estavam lá, nos acolheram, então, assim como nos acolheram lá em Brusque, nos acolheram aqui em Rondonópolis também. Depois que nós estávamos morando aqui, quando veio o Douglas, as meninas já estavam na rotina de pré-escola e era interessante que, como nós morávamos no prédio, nós, cunhadas, a gente se combinava, né? Uma levava, enchia o carro e levava, outra enchia o carro e trazia. Então, assim, era tudo muito junto. Então, as meninas, aos poucos, foram pegando afinidade com os primos daqui. Depois, o Douglas cresceu no meio de todos ali também, né? Veio a adolescência, veio a faculdade. Essa sintonia deles, né, como casal, e cada um fazendo a sua parte, né, o seu papel ali para manter a sua família, criar seus filhos, assim, a sabedoria deles, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, é admirar. O meu pai, ele até hoje, mais um pouquinho menos, mas ele vive a Botuverá. A Botuverá também é para ele e passa para nós todos, assim, é um membro da família. Não é o meu trabalho e separado, né? Então, assim, aí eu lembro para todos. Como a gente, final de semana, era sempre para chácara. Chácara, a família toda reunida na chácara. E aí, era um momento de lazer, vamos dizer, né? Almoço em família, as crianças lá tudo brincando, os primos. Mas sempre tinha um assunto deles, era Botuverá. Eles, né, respiram isso, vivem isso. Então, assim, ela é um pedacinho, é sempre um irmãozinho mais velho, no meu caso, né? Porque ela já existia desde que eu me conheço. Mas também é sempre aquele caçula que todo mundo fica com o olhinho assim, com aquele cuidado. E, inclusive de manhã, né, eu acho que o pai nunca tomou café da manhã em casa. Eu não, já era rato de verdade. Assim, 6 horas da manhã eu acho que ele estava no escritório já. Então a nossa rotina de café da manhã era a mãe, porque levava para a escola, né? Isso. Mas de manhã a gente só via o pai na hora do almoço também. Chegava para almoçar. Isso, era o horário do almoço, aí era sempre junto. Café da manhã não, mas o almoço sim, realmente todos juntos. Aí eu almoçava, fazia aquela pausinha, 1 hora já estava lá, de certeza, não tinha essa. Nós íamos almoçar aqui sempre às 11 horas, meio-dia, horário de Brasília. Era o horário que os motoristas ligavam. Aí eles ligavam lá em casa. Eu não me lembro um dia de estar sentado na mesa almoçando que não tem que levantar para atender o telefone. Isso era normal, né? E a mesma coisa à noite, final da noite, né? Antes de deitar, os motoristas 9 ou 10 horas, era normal eles ligarem. O que eu faço amanhã? Alguma dúvida? Então, a hora que eles paravam,
que era geralmente na hora da refeição deles, né? Então eles retornavam, coincidindo assim com os nossos horários de descanso daqui. O tempo passou, estudaram e vieram também, tanto a Deise, a Daiane e o Douglas, fazer parte da empresa, né, como colaborador. O que o pai sempre falou, assim, era mais para se preparar, né? Exatamente. Assim, se prepare como profissional. Seja na Botuverá, seja fora, esteja preparado. É isso. Estudo sempre foi muito importante e o pai sempre foi exemplo mesmo de dedicação, de compromisso, de fazer o que é necessário, de fazer o que é certo, né? De ter a preocupação também em cuidar das pessoas, né? Ele que cuidava dos motoristas. Então ele conseguia atender muito bem todo mundo que vinha falar com ele. Enxergar o lado daquela pessoa. E isso é legal de ver, porque eu vejo até hoje várias pessoas diferentes falando a mesma coisa disso. Então assim, comprova ainda mais esse valor, né? Esse tratamento diferenciado com as pessoas mesmo. Lá se vão 30 anos de Rondonópolis, que a gente está nesse caminho para o lado de cá, né? 30 anos da nossa história, né? Que nós entramos para uma história que já estava seguindo aqui, e aqui também vemos da nossa participação para a história da família e da história da Botuverá. Mas também tem várias famílias lá dentro. Isso que é o interessante, assim, é muito legal. Então, hoje tem a sucessão dos fundadores, mas tem muita sucessão acontecendo lá dentro também, de um pai que trabalhou conosco 20, 30 anos e hoje é a filha que está lá. Chegamos aonde nós chegamos, não foi só os 5 irmãos. Teve muitas mãos, muita gente que passou pela empresa, muita gente que nos ajudaram e nos ajudam até hoje. E eu acho que é isso que é o mais importante. E essa conquista não é só nossa, assim, mas de tantas pessoas, né, nos ajudando nessa caminhada. Vovô Nicolau é super legal. Vovô Nicolau é dono de empresa de caminhão que transporta algodão. Vovô Nicolau gosta de minestra. Ele ama festa. Era mais um daqueles dias normais, até que veio a notícia. Mãe, estou grávida. Que surpresa! No instante, o coração se encheu de inexplicável alegria. Uma vida que viria para alegrar ainda mais a nossa família. Os meses passaram e o menino tão esperado e já amado chegou. Em 27 de maio de 2017, nasceu o Joaquim. Pedro e Daiane receberam um presente de Deus, e nós também. Joaquim era um menino lindo, saudável e dócil, só queria saber de brincar. Tinha a imaginação tão própria das crianças e passou por muitas fases. Robita, a patrulha canina, carrinhos, dinossauros, super-heróis, etc. Um exímio montador de Lego e colecionador de cartinhos de Pokémon. Amava a água e dizia não ter medo de nada, mas um mosquito lhe tirava a paz. Muito novo foi à escola. Era sociável, gostava dos amiguinhos e aprendia muito bem. Observador, questionador, mas compreensivo. Gostava muito de bagunça, mas era super organizado. Uma verdadeira luz em nossas vidas. Sempre que eu perguntava se ele sabia o quanto o amava, prontamente respondia, do tamanho do infinito. 8 anos da presença amorosa de Joaquim conosco. No dia 21 de agosto de 2025, voltou para Deus. E nossa família experimentou a dor da despedida. Mas agradecemos a Deus pela oportunidade de ter podido ser pai, mãe, avô e avó, tios, primos, parentes e amigos do Joaquim. Hoje, ainda estamos tratando as nossas feridas, porém vivemos na certeza de que Deus nos proporcionará um dia o bálsamo suave do reencontro. Até um dia, nosso pequeno príncipe. Te amo. Te amo.